Boa tarde, pessoal. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de teorias da personalidade e falaremos dos dois sistemas da estrutura da personalidade para Freud que não foram falados na aula anterior. Falaremos do ego e do superego. Só para lembrarmos, nós temos que entender que o id ele é a parte da personalidade responsável pelo nosso mundo subjetivo, o nosso mundo interior dos desejos, dos instintos. Sendo assim, o id ele tem três características importantes, que eu não falei na aula anterior. Na verdade, eu falei, mas com outras palavras. Ele é irracional. Irracional quer dizer que ele não conhece a racionalidade do mundo objetivo. Ele não conhece a realidade. Ele não conhece o mundo externo. Ele conhece apenas o mundo que ele faz parte, que é o mundo dos desejos, que é o mundo dele, na verdade. Certo? Então, ele é irracional. Ele também é atemporal. O que quer dizer atemporal? Quer dizer que ele não tem noção de tempo. Então, quando a tensão aumenta, né, a tensão do organismo aumenta, ele quer buscar gratificação imediata. Ele quer se satisfazer imediatamente. Ele não tem noção de que precisa esperar um tempo. Ele não tem noção de temporalidade, certo? Então, ele é atemporal. Da mesma forma, ele é amoral. Amoral é um pouco diferente de imoral. Amoral quer dizer que ele não distingue o que é certo do que é errado. Não quer dizer que ele tem apenas desejos, digamos assim, não aceitos pela sociedade. Ele não conhece realmente, ele não tem entendimento do que é certo e do que é errado. Ele apenas visa buscar o prazer e evitar a dor. Então, o id tem essas três características muito importantes. Ele é irracional, ele é atemporal e ele é amoral. Diferentemente de imoral, tá? Ele é amoral. Tá bom? A parte da moral da nossa personalidade fica para o superego, que falaremos daqui a pouco. A parte racional e que tem noção de tempo da nossa personalidade, que também está relacionada à nossa consciência, é o que Freud chamou de ego. O ego, então, ele é justamente essa parte racional. E ele tem uma função importantíssima. Primeiro, como o id ele não conhece a realidade externa, o mundo externo, ele não consegue se comunicar, né? De certa forma. É uma parte da personalidade que não se comunica diretamente com o mundo externo. Para isso, é necessário que o ego entre em cena. Então, o ego ele é formado por volta... Nos primeiros anos de vida, o ego vai se formando. Justamente por quê? Porque o organismo ele necessita fazer transações apropriadas com o mundo objetivo da realidade. Por exemplo, uma pessoa faminta, ela vai ter que dar um jeito de encontrar e de comer um alimento para que a tensão da fome seja eliminada. Então, o processo primário do id, ele necessita de um processo secundário, que é o processo do ego, que falaremos daqui a pouco. É necessário converter a imagem em uma percepção. Essa imagem criada mentalmente pelo id, pelo processo primário, ela vai ser convertida em uma percepção do mundo externo. Ou seja, aqui, essa conversão passa para o ego. O ego que vai fazer essa conversão. Ele vai procurar no mundo externo algum objeto que seja condizente com as imagens formadas pelo id, justamente para diminuir aquela tensão que falamos bem detalhadamente na aula passada. O que se consegue localizando-se o alimento no ambiente. Beleza? Então, o id ele é responsável pela formação da imagem mental, certo? E o ego ele é responsável por fazer essa transação. Ele vai pegar essa imagem mental do id e ele vai tentar localizar algo que seja condizente com essa imagem no mundo externo, tá bom? Temos que entender também o princípio que o ego opera. O princípio que o ego opera é o princípio da realidade, certo? É o princípio que ele obedece. E ele opera esse princípio por meio do processo secundário. Beleza. O objetivo do princípio da realidade é evitar a descarga de tensão até ser descoberto um objeto apropriado para a satisfação da necessidade.
Aqui é bem interessante, porque esses princípios, o princípio do prazer do id e o princípio da realidade do ego, eles trabalham conjuntamente, certo? Eles trabalham juntos. Por quê? Porque essa tensão ela é gerada. Inevitavelmente teremos uma tensão no nosso organismo que teremos que, de certa forma, descarregá-la. Só que o id, ele não entende as necessidades do meio externo. O que o meio demanda do sujeito. Ele só entende que aquela tensão tem que ser descarregada de alguma forma. Então ele quer descarregá-la de qualquer forma. Por isso que ele busca o prazer e evita a dor. Ele quer descarregar a tensão. Ele não gosta ele não tolera aumentos de energia. Lembram-se disso? Só que o princípio da realidade, ele fala assim, não, existem formas adequadas e existem formas inadequadas de satisfazer as nossas necessidades. Então, a partir da racionalidade, a partir das nossas capacidades racionais, nós procuramos a melhor maneira de descarregar a nossa tensão. Tudo bem? Há uma suspensão temporária do princípio do prazer. Eles estão trabalhando juntamente, entendem? É como se o princípio do prazer falasse para o ego que há esse aumento de energia e que está desconfortável e que eles precisam, de alguma forma, descarregar. E o ego tentasse encontrar a melhor solução para essa descarga, tá? Aqui é interessante, ó. Vamos pensar em qualquer experiência mesmo. O princípio da realidade vai perguntar o quê? Se a experiência é verdadeira ou falsa. Ele quer saber se aquilo é algo fictício, ou seja, algo da mente, algo criado, ou se é algo realmente pautado em alguma lógica externa, tá bom? Então, por isso que ele pergunta se a experiência é verdadeira ou falsa. Já o princípio do prazer, não. O princípio do prazer, ele pergunta a experiência o quê? Se a experiência é dolorosa ou prazerosa. Só que, de novo, um necessita do outro, tudo bem? Então, nós temos que pensar da seguinte maneira. O id ele é o sistema original, ou seja, o primeiro sistema da nossa personalidade. Ele segue o princípio do prazer e se operacionaliza através do processo primário. Logo em sequência, o próximo sistema a ser formado é o ego, certo? Justamente porque é necessário que o organismo faça transações apropriadas com o meio externo. O ego, então, ele segue o princípio da realidade e se operacionaliza através do processo secundário. Tudo bem? Então, a gente tem que fazer essas associações. Id, princípio do prazer, processo primário. Ego, princípio da realidade, processo secundário. E o que seria, então, o processo secundário? Ele é o pensamento realista. Ele se utiliza, são colocados a serviço do processo secundário as funções cognitivas e intelectuais. Então, tudo que envolve raciocínios complexos, pensamentos, linguagem, controle de emoções, estão associados também às memórias. Todas essas funções cognitivas, esses processos mentais superiores, são colocados a serviço do processo secundário, justamente para que o ego consiga fazer o que é necessário, consiga entender as demandas da realidade e também entender o que o id quer, quais são os desejos do id, quais são as necessidades, os instintos a serem satisfeitos. Beleza? Então, o ego, ele formula um plano, certo? Para a satisfação da necessidade. A necessidade surgida lá no id, né? E depois ele testa-o. Ele vai testar esse plano que ele formulou. Ele formula justamente se utilizando dessas funções cognitivas. Ele formula esse plano, geralmente é uma ação, e ele vai testar, né, essa ação para ver se ela funciona, se ela é eficaz na satisfação da necessidade, se ela não traz nenhum prejuízo ao organismo, ou se não, ou se ela é ineficaz, ou se ela é incapaz de satisfazer a necessidade do organismo, ou se ela, digamos assim, prejudica de alguma forma o organismo ou não, tá? Isso se chama teste de realidade.
Então, o processo secundário se utiliza do teste de realidade, formula vários planos justamente para tentar encontrar a melhor forma de satisfazer as necessidades do organismo, as nossas pulsões. Então, nós temos que entender o ego como se ele fosse o executivo da personalidade. Ele que vai dizer o que nós vamos fazer ou não, quais seremos as nossas ações. Ele seleciona as características do ambiente às quais irá responder. Então, através dos processos cognitivos, como, por exemplo, a atenção, o pensamento, o ego, ele vai analisar o meio que ele está inserido e vai pensar no que ele pode agir e de que forma ele vai agir. Quais características do ambiente ele vai responder, certo? E quais instintos serão satisfeitos e de que maneira. Então, o ego vai escolher, né? De que forma que ele vai satisfazer esses instintos. E em qual momento também. Porque, como eu disse, o id, ele é, digamos assim, desesperado, porque ele não tem noção de tempo. Então, ele quer tudo imediatamente. Assim como quando uma criança está com fome, ela chora desesperadamente porque ela não entende essa noção de tempo. Ela precisa da comida naquele momento. Tudo bem? Ela ainda não conseguiu tolerar a frustração de suportar um pouco de fome. Ao contrário, por exemplo, de uma criança que está no meio da sala de aula e sabe que talvez ele não seja o momento adequado para lanchar. Então, tem um entendimento de que ela tem que esperar o tempo certo para dar um intervalo para ela conseguir pegar o lanche dela e comer. Isso a gente já está falando de ego, tudo bem? A gente pode pensar no id como apenas o bebezinho que não tem essas noções básicas do mundo externo, e uma criança, já nos primeiros anos mesmo de vida, já começa a ter essas noções de tempo, essas noções de que precisamos obedecer certas lógicas do mundo exterior, tá bom? Beleza? E aqui é interessante porque o ego ele tem uma função muito difícil, a função de integrar as demandas, muitas vezes conflitantes, do id, do superego e do mundo externo. Não falamos ainda do superego, mas como o ego ele é o executivo da personalidade, ele é o mediador da personalidade, podemos dizer assim também, ele vai ter que dar um jeito de satisfazer todos esses outros sistemas. Ele vai ter que satisfazer o id, os desejos, ele vai ter que dar um jeito de satisfazer os instintos adequadamente do id. Depois ele vai ter que dar um jeito também de integrar as demandas do superego, que veremos a seguir. E ele também vai ter que dar um jeito de atender as demandas que as outras pessoas têm, que as outras pessoas buscam, certo? Então, ele vai ter que dar um jeito de satisfazer essas três partes, né? Essas duas outras partes da personalidade e o mundo externo. Então, essa tarefa coloca muita atenção sobre o ego. Por fim, chegamos ao último e ao terceiro e último sistema da personalidade, o superego. Ele representa os valores tradicionais e dos ideais de uma sociedade, conforme interpretados para as crianças pelos pais e impostos por um sistema de recompensas e de punições. Representa a força moral da personalidade. Obedece o princípio do ideal, o princípio da moral ou o princípio da perfeição. Basicamente é o quê? Nossos pais, na verdade, quando éramos crianças, nossos pais, eles nos ensinavam como deveríamos agir perante a sociedade, o que era moralmente correto e o que não era. Então, esses valores, esses conhecimentos que foram passados pelos nossos pais de uma sociedade no qual eles estavam inseridos, de como agir, qual que era a maneira correta de se agir, e foram impostos de acordo com o sistema, eles foram internalizados. Então, nós temos esses valores presentes na nossa personalidade. Nós carregamos esses valores da sociedade, tá bom? Através desse terceiro e último sistema, o superego. Aqui eu coloquei 3 características.
que vale a pena nós conversarmos sobre. Representa o ideal mais do que o real. A parte da personalidade que representa o real é o ego, como nós falamos anteriormente. Ele é o pensamento realista, tá bom? Aqui, o superego, ele está em busca da perfeição. Ele está em busca do ideal. Qual que é o ideal de ser humano para a sociedade? É o ser humano que consegue ter um bom trabalho, que consegue ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, que consegue ser uma boa pessoa, uma pessoa que tem valores, uma pessoa que pensa no próximo, uma pessoa que quer contribuir para a sociedade de alguma forma, tá bom? Então existe esse ser humano perfeito dentro das nossas próprias mentes, que é justamente digamos assim, o que a sociedade espera de nós. Vamos colocar isso entre aspas, certo? É como se isso realmente não existisse, né? É como se não pudéssemos realmente alcançar esse status, esse ser lendário que tem todos esses valores e consegue segui-los da melhor forma possível, tá bom? Então, por isso que estamos falando do pensamento idealista, dessa pessoa extremamente virtuosa, extremamente empática, que satisfaz plenamente a sociedade, tá bom? Então, estamos falando de idealismo e não de realismo. Por isso que ele busca a perfeição mais do que o prazer. Então, muitas das vezes, as demandas do superego, elas são o quê? Conflitantes, divergentes das demandas do id, que está querendo o prazer, querendo descarregar a atenção. Ele nem conhece o id, a parte do id da nossa personalidade, não tem conhecimento do que é certo e que é errado. Quem tem conhecimento do que é certo e que é errado é o superego, tá bom? Sua principal função é decidir se alguma atitude é certa ou errada, é o que eu acabei de dizer, com base nos padrões morais da sociedade, beleza? Através de um sistema, né? Como eu tinha dito anteriormente, um sistema de castigo ou de recompensa. Olha lá, tudo que os pais consideram impróprio e punem a criança por fazer, tende a ser incorporado à consciência. Então, incorporamos tudo aquilo que os nossos pais passaram para a gente que não era legal de se fazer. Então, a nossa própria consciência sabe que não digamos assim, moralmente correto agir de determinada forma, porque foi passado para nós através de um sistema de castigo, ou seja, éramos punidos quando tínhamos atitudes que não eram aceitas, que eram consideradas impróprias pelos nossos pais. Éramos punidos e acabamos internalizando todas essas punições na nossa consciência. Aqui, da mesma forma, tudo que os pais aprovam e recompensam a criança por fazer, tudo aquilo que fazemos que deixam nossos pais orgulhosos, que os deixam felizes, contentes e por consequência eles acabam nos recompensando, tende a ser incorporado ao ideal do ego, ou seja, aquele ser perfeito, aquele ser capaz de satisfazer as necessidades dos outros, da sociedade, dos próprios pais, tá bom? Então, temos essa imagem nossa, mentalmente, do que seria o ideal, muitas vezes por conta desses valores que foram introjetados, que foram incorporados, que foram internalizados. Beleza. Então, essa incorporação ou internalização, ela é chamada de introjeção. Introjetamos os valores morais de nossos pais. Tá bom? A consciência pune a pessoa, fazendo-a se sentir culpada. O ideal do ego recompensa a pessoa, fazendo-a se sentir orgulhosa. Com a formação do superego, o autocontrole substitui o controle parental. Olha a importância desse sistema da nossa personalidade. Porque quando a criança não tem esse sistema ainda, né, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Então, de certa forma, precisamos, né, desse auxílio para conseguirmos distinguir, para conseguirmos entender o que é moralmente aceito e o que não é. Só que depois que formamos esse superego, não precisamos mais de terceiros, dos nossos pais
ou de outros agentes, como professores, ou de outras pessoas nos dizendo o que realmente é errado ou certo a se fazer. Os nossos próprios valores que já foram introjetados, internalizados, vão nos fazer ter sentimentos de culpa, caso façamos atos assim imorais, mas também teremos sentimentos de orgulho quando fizermos coisas que sabemos que é moralmente correto, tá bom? Então, isso é totalmente assim necessário que seja feito, ou seja, a criança ela tem que passar por esse sistema de recompensa e de punição, senão ela não vai conseguir mais para frente fazer essa distinção, tá bom? Beleza. Aqui eu coloquei as 3 principais funções do superego. Uma delas, inibir os impulsos do id, especialmente os de natureza agressiva e sexual. De novo, a gente vê que às vezes as demandas do superego são divergentes das demandas do id. Persuadir o ego a substituir objetivos realistas por objetivos moralistas ou idealistas. E buscar a perfeição. Beleza? Essas são as 3 principais funções do superego. E aqui, para finalizarmos, a estrutura da personalidade, vamos falar brevemente sobre os três sistemas mesmo. Podemos pensar, na verdade, que o id ele é o componente biológico da nossa personalidade. Por quê? Porque é tudo aquilo que foi herdado, são os nossos instintos, é a parte fisiológica, é a parte das nossas necessidades, fome, sede, sexo, certo? O ego, ele é o componente psicológico, que é a parte que utilizamos as funções cognitivas superiores para mediar entre as demandas do organismo, as demandas internas, vindas do id, vindas do superego, com as demandas do meio externo, do mundo objetivo da realidade. Então, componente psicológico é o executivo da personalidade, é o mediador, o ego, tá bom? E o superego, o componente social, que são justamente os valores que internalizamos da sociedade, certo? Podemos dividir, então, a nossa personalidade em 3 sistemas. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo e até a próxima.